Agnes, tudo bem com você? Tudo bem, Arthur? Oi, pessoal, tudo certinho? É um prazer enorme estar aqui junto com você. É um tema tão especial, né? Depressão, bullying, Setembro Amarelo. É muito legal. Eu estava pensando sobre isso, só para adiantar um pouquinho do que eu pensei. E eu lembrei muito que a geração de hoje, ela demonstra mais o sofrimento, depressão, bullying, o emocional, ela sente mais e demonstra mais do que a geração passada. Mas, no entanto, tem muita gente da geração passada, chegando aos 40, 50 anos, que sofrem mais porque não considerou esse tipo de sofrimento. Então, fingiu que não era com ele, e quando chega nessa idade, quando começa a chegar perto da aposentadoria, eles começam a sofrer as sequelas do bullying, que ele, fingiu que não é, né? Que não sofreu emocionalmente e tal, de boa, eu aguento. Mas quando chega uma certa idade, o cara, ele não aguenta e começa realmente a sentir, ficar depressivo e tal. Você era no tempo da sua escola. Como é que você sabia se existia bullying com você, se isso já acontecia naquele tempo com você? Sim. Antigamente, assim, você tinha a turminha, né? A turminha que ficava infernizando a vida dos outros. E para eles normal, brincadeira, né? Por exemplo, eu dizia que eles eram os palhaços da turma. Geralmente quando eu começo a identificar alguém que zomba dos outros, é o palhaço. Ele é muito fraco emocionalmente e tem que ficar falando achar defeitos nos outros, certo? Então o que acontece? Existia isso, tá? Existia o fato das pessoas ficarem zombando das outras, exaltando os defeitos dos outros. E a gente que sofria, porque eu também sofri bullying, o que acontece? Ou você, de uma forma empírica, você resolvia a questão sendo agressivo. Quando eles vinham xingar, você era agressivo e tinha que se resolver muito rápido interiormente. Então eu venci o bullying, digamos assim, esse processo de colégio, porque eu comecei a ressaltar as minhas qualidades eu mesma, certo? Eu comecei a tirar notas boas, eles tiravam onda, eu começava a fazer o contra-xingamento na inteligência, quando eu descobri que eles são fracos, por isso xingam os mais fracos. Então eu comecei a jogar isso, eu comecei a dar xingamentos e a falar coisas que eles não entendiam o que eu estava falando. Então quando eu comecei a tirar notas boas e falava de uma forma inteligente, eles começaram a me deixar mais em paz. Mas teve uma fase da minha vida que eu fui agressiva também, pra me proteger de bullying, entendeu? Na época não era bullying, mas assim, da brincadeira mal vista, né? E adultos que crescem frustrados. Isso. Né? Você vê hoje pessoas de 30 anos, de 20, 26 anos, 30 anos, que passaram por esse período na escola, não souberam identificar porque achavam que era uma frescura. Hoje a gente já consegue debater e falar melhor sobre esses assuntos, mas naquela época não. Você vê hoje essas pessoas que vivem traumas internos e que não conseguem solucioná-los. Em relacionamentos, casamento, família e tudo mais, sempre ficam com esse efeito a longo prazo. Sim. Você sofre, não identificou o sofrimento, não tratou a ferida, logo ela no futuro se torna algo, né, amplo, né? Você não consegue, tem mais dificuldade para tratar. Você é mãe. Certo. Como é que você lidar com o seu filho nesse sentido? Olha só, ele tem, o Ben tem 10 anos e assim, ele tá entrando na quase adolescência, né? Então é uma fase que eu preciso saber lidar. Ele tem uns amiguinhos, certo? Que eles brincam entre si. Por exemplo, eles têm os apelidos entre si. E hoje em dia, o colégio trabalha muito essa questão de não ter bullying. E eles começam a identificar isso logo cedo. Então, quando ele começa a brincar com os amiguinhos e começa a chamar, seu gordinho, seu cabeção, entendeu? E eu pergunto a ele, filho, isso aí não é feio não? Aí ele fala, não mãe, todo mundo se xinga, todo mundo faz. Aí eu disse, ok, beleza. Eu fico muito, beleza não é xingamento, entende? Beleza é o seguinte, que quando o pessoal xinga ele consegue lidar. Não é algo ruim, porque o bullying é o seguinte, né? É algo tão ruim que a pessoa perde o gosto de... Você sofre, né? Perde o gosto de alimentação e tudo mais. Isso, e tipo assim, quando você vai brincar com os amigos, não quero. Não quero, por quê? Porque eles me xingam, eles me tratam mal, eu não me sinto bem. Desculpa, posso para minha escola. Isso. Então, a gente tem que se aperceber de que? Do comportamento da pessoa que está ao seu lado. Por exemplo, tem um amigo seu que agia de uma forma, não está agindo mais daquela forma.
como mãe, assim, como tio, como adulto, é uma criança que era espontânea e de repente ela tá calada. Aconteceu alguma coisa que ela deixou de ser quem ela era. Então ela deve estar sofrendo alguma coisa nas emoções e você tá lá para ajudar. Ajudar. Você falou da questão de se sentir triste e tudo mais. Isso te levou a uma solidão? A se sentir sozinha? Porque é diferente de você querer estar sozinha. As pessoas ou as situações te fizeram ter esse momento de solidão? Sim, sim, sim. Foram até, nossa, há muito tempo a solidão me acompanhou, entendeu? Tipo assim, ter amigos, ter pessoas, mas como a minha geração era muito bruta, né? Assim, ninguém conseguia entender o que eu sentia. Entendeu? Assim, só Deus. Eu conversava muito com Deus. Então eu tinha um diário, era um diário que eu tinha, eu escrevia tudo no diário, que me ajudou bastante a expor meus sentimentos, entendeu? Assim, até eu conseguir lidar com tudo isso, eu tive que aprender e a entender que as pessoas machucam as outras porque são feridas. E então eu disse, cara, eu não quero ser assim. Eu comecei a identificar para não ser assim, ser o tipo de pessoa que faz bullying. E o interessante é o seguinte, sabe o que é que você fala, a questão de identificar, puxando aqui o gancho, é que hoje existem adultos que bullyingam outros adultos. E os adultos, eles sofrem por causa disso, entendeu? Tipo assim, tem pessoas que você ama, mas que ela brinca de uma forma com você, que você tenta dizer para ela que não quer, e se você falar para ela isso, ela vai deixar de ser sua amiga. Então você, como adulto, você tem que saber lidar com isso, com a pessoa que não é empática à sua dor. Porque às vezes, por exemplo, tem brincadeira que é besta, mas que machuca muito. E então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que faz todo tipo de brincadeira é o tipo de pessoa que não aceita todo tipo de brincadeira. Então, se você vê uma pessoa ao seu lado que brinca muito, tipo assim, tira onda demais, até não respeita nenhum limite. Se você brincar da mesma forma com essa pessoa, ela não vai gostar. Certo? Ela vai parar de falar com você, não? Vai parar de falar com você. Então, tipo, aí quando eu percebo isso, ou eu puxo o freio de mão mesmo, eu paro, digo, não, olha, aí eu tento evitar alguns tipos de conversa, porque assim, eu não quero, por exemplo, geralmente quem é agredido, pra se defender, agride, certo? Quando alguém te xinga, você xinga de volta. Certo? Quando alguém chama você de feio, você chama feio de volta. Então, a arma da defesa é a agressão. Então, se uma pessoa te agride, é porque ela está tentando se defender de algo. Então, aí o que acontece? Quando eu começo a perceber isso, que as pessoas elas começam a agredir. Tipo assim, eu tô conversando com alguém e ele fala, você tá gorda. Eu disse, mas por que essa pessoa tá me chamando de gorda? Do nada. Ou seja, aquela pessoa ela tá se sentindo menosprezada pela minha presença, por mim. Então, de uma forma ou outra, eu tento ser, cara, gorda tá tua mãe. Eu tento tirar uma brincadeira assim e eu começo a perceber, entendeu? Então, o que me ajudou a vencer o bullying foi começar a entender isso nas pessoas. E aí eu comecei a entender e a verificar pra eu não ser isso, entendeu? Pra eu não agredir as pessoas. Entendeu? E por ser muito de uma geração bruta, digamos assim, que eu tive que aprender a me defender sozinha, às vezes eu faço isso com as pessoas, mas eu percebo e peço logo desculpa. E quando eu quero falar, que eu tô com raiva e quero falar, que eu sei que eu vou agredir a pessoa, eu não falo. Eu trato isso, Deus me ajude a falar de uma forma empática, para que essa pessoa cresça e nós cresçamos juntos. Entendeu? Eu tive que aprender isso, agora foi de uma forma bem bruta e sozinha com a vida. Então, você que tá assistindo aí a gente, ficou até o final, obrigada. Mas o que eu posso dizer pra você que tá passando ou que conhece alguém sobre depressão, sobre abusos, certo? É o seguinte, você vai passar. Por exemplo, você pensar, como não? É um processo que você vive. Tudo que está passando de ruim vai passar, porque existe algo melhor. Então, quando a gente entra em depressão, quando a gente passa por todo esse processo ruim, né, das pessoas tentando abusar da gente, agredir a gente, dentro da gente a gente fica assim, poxa, eu não presto, dói muito, eu não quero mais viver. Mas eu digo a você, corre para Deus, certo? Porque, tipo assim, as suas emoções, elas vão ser restauradas em Deus. Você dobra o seu joelho. Você, Deus, eu quero que as minhas emoções sejam restauradas. E eu prometo a você que vai passar. Se você correr para Deus, vai passar. Esse tempo de depressão, esse tempo de tristeza na alma, vai passar se você se agarrar em Deus. Entendeu? Não é o fim do mundo. Às vezes você gostaria de ter o retorno do seu pai, da sua mãe, da pessoa amada.
entendeu? Abre mão disso. Você não pode passar o resto da vida querendo isso pra você. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa nunca reconheça e você vai passar o resto da vida querendo isso. Não vai passar o resto da vida querendo isso. Então, o que acontece? Entrega pra Deus e tenta fazer o seguinte: eu vou viver minha vida. Deus, o que for tá doendo aqui, cura. Entendeu? E não se preocupa com o tempo. Por exemplo, eu tenho 20 e poucos anos e não fiz nada. Não se preocupa. Não subestima o período de um ano, que muita coisa pode acontecer. Então não se preocupa com o tempo. Cuida das suas feridas em Deus. Eu passei um período muito turbulento da minha vida, mais um dos turbulentos, e eu só queria, Arthur, que alguém chegasse pra mim e dissesse assim, vai passar, eu tô com você. Eu não queria me abrir com ninguém, eu só queria que alguém chegasse e dissesse isso, certo? E se eu contar nos dedos as pessoas que chegaram e tiveram essa sensibilidade, eu digo a você que não tinha uma pessoa que chegasse pra mim e dissesse, vai passar, Adina. Porque a minha geração é uma geração muito bruta. Entendeu? Tipo assim, e essa geração lá de vocês é uma geração muito boa. O perigo é porque é muito aberta pra tudo. Entendeu? Aberta pra tudo. O que vier vocês estão levando. Mas o bom é que vocês conseguem ser empáticos e ser sensíveis uns com os outros. Aqui prova é você aqui, ó, fazendo esses vídeos aí. Certo? Então é isso que eu quero dizer pra você. Entendeu? Vai passar. E se cola em Deus. Muito bom, parabenizar você. Muito bom mesmo, cara. Muito obrigado. Deus te abençoe. Adina, muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter recebido você. Muito obrigado, tá bom? Beleza, gente. Tchau. Tchau.